Queridas amigas, queridos amigos, é com grata alegria que nós estamos aqui reunidos nesse espaço virtual para prosseguirmos com o nosso projeto de estudar a física do espírito, uma obra que pretende trazer uma nova visão da ciência moderna, nos seus aspectos da física quântica, da cosmologia, segundo uma interpretação espiritualista embasada na obra de Ubaldi. Nós estamos hoje no nosso último capítulo, que é Visão Transcendental, e com este capítulo nós encerramos o nosso trabalho. Percorremos toda a obra e hoje, então, nós vamos tratar do que chamamos tema síntese, uma síntese de toda a visão que nós particularizamos e detalhamos durante todo o trabalho. Vamos falar, então, da visão transcendente, que encerra para nós a nossa interpretação transcendental da ciência moderna, segundo um modelo geral, um modelo que tem uma aplicação universal, que nós vamos falar para vocês hoje. Mas convém nós fazermos uma breve introdução. Convém arejarmos os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos nos ambientar no nosso trabalho, para que evoquemos as forças superiores em socorro à nossa ignorância. A nossa companheira, que está sempre presente conosco, hoje não poderá estar. Então, nós vamos proceder à leitura do livro A Física do Espírito, e nós estamos na parte final do livro. Nós encerramos o livro com o que chamamos de louvor. É um momento de agradecimento nosso pelo trabalho realizado. Então, nós tivemos a intenção de escrever um pequeno cântico, chamamos Cântico das Leis. E utilizamos como o fundamento desse cântico o Cântico das Criaturas, que nos foi escrito exatamente por Francisco de Assis, em outubro de 1225, nos instantes finais de sua partida do mundo nosso. Ele, então, encerrou-se lá na Capela de São Damião, atormentado pelos ratos, pela febre, pelo seu estado avançado já de condições físicas precárias, renunciando à sua partida. Ele escreve, então, o seu famoso Cântico das Criaturas. E nós aproveitamos este modelo extremamente sublimado que nos deixou o Santo de Assis, aproveitamos essa inspiração do Santo de Assis e tivemos a petulância de reescrevê-lo, segundo a nossa intenção de transformarmos esse Cântico das Criaturas no Cântico das Leis. Porque nós normalmente nos esquecemos de agradecer a Deus pelas leis, as leis maravilhosas que mantêm a unidade cósmica em funcionamento, as leis que sustentam os astros, criam estrelas, galáxias e mundos, as leis que nos servem e que nos permitem manifestarmos na realidade em que estamos, a fim de que possamos voltar para a nossa casa. Essas leis são leis salvadoras, são leis restauradoras, são leis magnânimas provenientes do amoroso coração de nosso Pai. E nós estamos aqui pelejando para compreendê-las, mas nós nos esquecemos de agradecer por elas. Alguém já se preocupou, por exemplo, em agradecer pela existência da lei da gravitação universal? Alguém bateu no peito e disse: Deus, obrigado pela lei da gravitação universal. Nós tínhamos que agradecer, porque se não fosse isso, não estaríamos aqui.
os mundos não estariam rodopiando ao redor de estrelas para se aquecerem, para permitirem a vida. Não estaríamos grudados neste planeta como se faz necessário. Não haveria congruências e acúmulo de massas. Enfim, é irrisório, né, isso, mas é um pequeno exemplo de que nós muito devemos às leis divinas. Por isso, como introdução ao nosso estudo hoje, nós vamos proceder à leitura do Cântico das Leis. Ele é, então, a nossa introdução hoje para ambientar-nos na atmosfera de estudos que nos interessam. Ouçamos, então, com respeito, com gratidão, com alegria e, sobretudo, com louvor ao nosso Senhor por ter nos brindado com as suas leis. Altíssimo e onipotente bom Senhor, a ti o louvor, a glória e toda a honra haveremos de prestar-te. E não somos dignos de nomear-te. Louvado sejas, ó meu Senhor, por todas as tuas leis, mas especialmente pela lei da criação, pela qual te doastes por amor a todas as criaturas, gerando-as como cópias perfeitas de tua imagem. Louvadas sejas, ó meu Senhor, pela lei de unidade, pela qual teu reino jamais poderá ser dividido, fazendo-nos eternamente um contigo. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei de autonomia, pela qual nos destes a liberdade de escolhas, para que não nos tornássemos meros servos a teu lado. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei de eternidade, pela qual tuas criaturas nunca poderão ser destruídas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei da perpétua ventura, pela qual nos condenastes a viver a perene felicidade. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei da onisciência, que nos preenche com tua sabedoria, para que nos fizéssemos tão lúcidos quanto és. Louvado sejas, meu Senhor, pela lei de amor, a lei maior, que nada nos pede, nada nos exige, mas oferta-nos a bondade como único alimento para a subsistência de nosso ser. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei de ordem, necessária para que nos fundíssemos num todo orgânico. E com ela, Senhor, organizas o mundo ruído pela queda do espírito, permitido pela tua complacência. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei de salvação, que nos redime e pacientemente pela evolução, a todos reconduz ao teu aprisco. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei de formação dos elementos físicos, pela qual ajuntaste os estilhaços atômicos da queda para formar o universo material, majestoso e incomensurável. E acendestes do céu o irmão Sol, belo e radiante, e com grande esplendor, para nos iluminar, nos dar o dia e nos aquecer. E a irmã Lua e as irmãs estrelas, claras, preciosas e belas, para enfeitar a noite e espantar a escuridão. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei de expansão cósmica, pela qual reconduzes toda a matéria e toda a energia à condição
inicial de imponderabilidade. Mas também, louvado sejas pela lei de destruição da matéria, para que ela não se tornasse eterna no tempo e devolvesse ao espírito o potencial que lhe foi roubado pela queda. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei de radiação das energias, pois elas movem mundos e seres e dão a todos o seu sustento. E, de igual modo, pela lei de caimento das forças, para que todas elas, depois de produzirem seus benefícios, também façam retornar ao espírito a potência sequestrada, refazendo-o pleno como tu o criaste. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei dos ciclos, pela qual todo efeito deve retornar à sua causa, a fim de fazê-la avançar e renovar as formas. Louvado seja, ó meu Senhor, pela lei de reencarnação, pois é por ela que podemos reparar milenares erros e rumarmos-nos à desejável perfeição de todos os valores herdados. Louvado seja, meu Senhor, pela lei da enfermidade, que nos maltrata o corpo, mas nos fornece lições para a cura da alma. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela lei da morte, mas aquela que aniquila apenas a carne e de que nenhum vivente pode escapar, para que não mais necessitemos nascer e morrer, mas passar a vida eterna. E louvado sejas, ó meu Senhor, por nos auxiliar a suportar dores e tribulações que nos ajudam a reaprender e a seguir tuas soberanas leis, as quais louvamos e bendizemos e pelas quais te damos graças, pois nos permitem viver, evoluir e voltar à tua casa. Com humildade de teus servos. Amém. Bem, amigos, isso então é a nossa introdução hoje. E essas vibrações de louvores pelas grandiosas e majestosas leis do universo possam ressoar aí na acústica de nossas almas e possamos efetivamente ajustarmos-nos a estas leis com alegria, com boa vontade, entregando-nos às suas ações sábias, para que mais rapidamente possamos atingir os nossos fins, os fins últimos. Hoje nos compete, amigos, fazemos um resumo da visão transcendente. É o último capítulo da nossa obra. Chegamos ao fim da nossa longa jornada de conceitos, que chamamos de audição conceitual, porque são lições que não são nossas, evidentemente, mas que nos pareceram uma grande sinfonia de conceitos. E esperamos ter entoado da melhor forma possível para os nossos ouvidos eternos essas lições grandiosas que nós recebemos de diversas fontes, mas sobretudo de Ubaldi, porque nós colecionamos informações da ciência moderna, das filosofias, das religiões, para fazermos essa síntese de conhecimentos que nós precisamos para sustentar a nossa caminhada. Porque nós ansiamos desvendar os segredos da criação. E por quê? Porque nós precisamos nos alimentar da ciência divina. É tudo que nós ansiamos por saber e por aprender. E é tudo que precisamos aprender. Então, nós temos que nos introduzir na ciência divina.
E para isso nós precisamos arquivar o máximo de conhecimentos possíveis que o mundo pode nos ofertar, extrair deles o melhor que pode nos alcançar. Então, essa foi a intenção, queridos amigos, que nos levou a redigir esta obra, reunindo partituras conceituais que não são nossas, não são de nossas autorias. Nós apenas a entoamos para vocês, segundo as nossas capacidades de compreensão. Então, nós tivemos o esforço de abranger o mais possível do panorama científico do mundo moderno, orientados pela bússola do espírito, para que nós tenhamos uma orientação para a nossa grande viagem. Porque o que a episteme científica não nos oferece nos dias modernos não nos serve como um farol, como um guia seguro para a nossa orientação espiritual. Porque as suas informações, a despeito de estarem aderidas à realidade, mas na forma como elas nos são ofertadas, elas não podem acalmar-nos os mais nobres anseios por conhecer o nosso porto de partida, o mapa de percurso da nossa grande viagem e o nosso ancoradouro final. É tudo o que nós precisamos saber, de onde viemos, quem somos, qual é a nossa natureza, o que estamos fazendo neste universo e para onde vamos, qual será o nosso destino final. Isso é tudo que nós precisamos conhecer para acalmar as nossas angústias. São as angústias do viajor, as angústias do excursionista que está caminhando, mas não sabe para onde precisa caminhar, para onde ir, para onde vai a estrada. Então, nós precisamos dessa orientação que nos dá a firmeza de que os nossos passos estão seguindo no caminho correto. Nós vamos fazer uma ligeira retrospectiva da nossa visão de mundo, porque nós estamos interessados em trazer uma nova visão de mundo, uma visão de mundo que nos fala das nossas origens, dos nossos fins, da nossa natureza, que nos dá o conhecimento de causa de toda essa realidade que nos envolve. É isso que nos interessa, isso se chama cosmovisão, visão de mundo, ou cosmologia no sentido filosófico. Então, qual é a cosmovisão que nos interessa? Então, ao longo do nosso percurso, na história do pensamento humano, nós nos alimentamos de diversas visões de mundo. Começamos, nos séculos antes de Cristo, acreditando que nós éramos o centro do universo. E os luzeiros do céu giravam ao nosso derredor, e para que não caíssem na terra, eles estavam fixados em redomas vítreas, esferas translúcidas feitas de vidro, onde esses luzeiros estavam firmados. Daí o nome de firmamento, que se dá até hoje ao céu, né? Porque aí se firmavam os astros para que eles não caíssem sobre a terra, porque tudo tendia a cair sobre a terra como uma ordem natural. Então, era uma concepção ainda muito inocente do mundo ao nosso redor, mas ela trazia um grande alento. Essa visão de mundo, né, chamada geocêntrica, em que a Terra era o centro do universo, em torno estavam as esferas vítreas, onde se fixavam os luzeiros do céu, numa esfera se fixava a lua, o sol, as estrelas que se moviam, né, as estrelas errantes, que são os planetas. Ao fundo estavam uma esfera, a última esfera, chamada das estrelas fixas. E depois dessa esfera, que fechava o universo, era um universo estreito, né? Contido
nessas redomas vítreas, depois da última estava o trono divino, estava o céu, estava o paraíso, estava o reino celeste, estava o jardim do Éden, o mundo perfeito nós de onde veio o nosso casal originário, né? Adão e Eva, e para onde nós deveríamos retornar. Então, estava bem ao alcance dos olhos. Nós não podíamos divisar este mundo, porque ele estava além das esferas vítreas, mas nós tínhamos uma noção de onde ele estava, onde estava o reino de Deus. E é por isso que nós precisávamos desenvolver asas, por isso os anjos tinham asas, eles tinham que voar, atravessar a atmosfera, atravessar as esferas vítreas. Não se sabia como que os anjos atravessariam as esferas vítreas, e tampouco os mortos que iriam para o céu, mas haveria uma forma, deveria haver alguma passagem nessas esferas vítreas para nós atingirmos o reino celestial, que era tudo que nos importava. Então, a tradição judaico-cristã, ela se aproveitou dessa visão de mundo, que era uma visão originária dos gregos e de povos mais antigos também, porque era intuitivo fixar a Terra como algo imóvel no universo, né? Nós temos essa sensação de que a Terra é imóvel e de que tudo está girando ao nosso redor. Então, era uma visão coerente com o que se via na realidade, né? Se via os astros moverem no céu, então era natural que houvessem essas esferas girando ao nosso redor. E nós éramos o centro da criação, a despeito do mundo ter sofrido um processo de reviravolta com a derrocada de Adão e Eva. O mundo deixou de ser o paraíso, mas ele continuava sendo o centro da criação. E, como tal, ele era também o centro da atenção divina. Deus tinha toda a sua atenção voltada para nós, para a Terra, né? Nesse mundo assim fixado, né? E tudo parecia muito bem estabelecido nessa arquitetura cosmológica fundamental, né? Que serviu ao homem por muitos e muitos séculos, até o século XVII da nossa era, quando essa imagem começou a ser desmantelada, como vocês sabem. Porque, em 1545, Copérnico publicou a sua famosa obra, em que propunha que o centro do universo era o Sol, e não a Terra, e que nós estávamos girando ao redor do Sol, e não o Sol ao nosso redor. Então, ele propôs um modelo chamado heliocêntrico, colocou Deus no centro do universo. Isso se deu no século XVI. Foi o primeiro golpe profundo na cosmovisão judaico-cristã. E bastou pouco para que a astronomia evoluísse até o século XIX, quando começou-se a perceber que sequer o Sol era o centro do universo. Até que no século XX se estabeleceu com precisão que o universo se entreabria ao infinito. O Sol foi destituído de sua posição central, a Terra já havia sido destituída de sua posição central, e agora o universo não admitia mais pontos centrais, nem fronteiras, nem referenciais fixos. Ele se abria ao infinito. O homem, então, diante deste universo ilimitado, incomensurável ao seu redor, ele se perdeu. O universo tornou-se uma entidade desencantada para ele. Por quê? Ele já não tinha mais um fim a ser atingido, não existia mais um céu, não existia nada além das esferas das estrelas fixas, a não ser o vazio e a negritude cósmica infinita. Então, a alma humana, ela se povoou também de penumbras da desesperança.
e se viu alimentado por enigmas insolúveis, porque ele já não podia responder quem era ele, quem o criou, por que ele está aqui no mundo, o que ele faz aqui, de onde ele veio, para onde ele vai. Então, o homem do século XX se perdeu, se diluiu nessa infinitude cósmica. Naturalmente que isso trouxe sérias perturbações para o nosso espírito, que muitos não se deram conta disto, mas isso é um dos fatores que contribuíram decisivamente para que a depressão se tornasse uma doença típica do século XX. Porque nós esvaziamos as nossas almas, preenchemos com um vazio, porque estamos diante agora de um universo criado pelo nada, destinado também ao nada, sem propósitos. Isso é extremamente penoso para a alma. Isso pode satisfazer o intelecto, a racionalidade, mas lá no fundo da nossa intimidade, isso nos traz uma pavorosa angústia. Então, com a evolução do pensamento humano, houve uma nova reviravolta na visão de mundo. Com a tese do Big Bang, o universo deixou de ser uma entidade eterna que existia desde toda a eternidade e existiria também para toda a eternidade. É o universo do século XIX, né? O universo infinito em todos os sentidos, num tempo absoluto, num espaço incomensurável e também absoluto. Era o universo newtoniano do século XIX. Esse universo trazia uma imagem de uma criação sem limites no tempo e no espaço. Mas no século XX, na segunda metade do século XX, início da terceira, nós nos deparamos com a expansão cósmica, o afastamento das galáxias, e deduziu-se assim que o universo surgiu um dia. Nasce a famosa teoria do Big Bang, trazendo novas incoerências para o homem. Agora o universo nasceu. Tem um dia que ele foi criado. Antes desse dia ele não existia. O que existia antes desse dia é uma pergunta que não pode ser formulada para a mente humana racional do século XX. Só os místicos estão capacitados a enfrentar esta pergunta, e só os místicos também podem fazê-la, né? Porque os racionalistas não podem sequer pensar nisso. O que existia antes? Existiu nada. Mas como que tudo surge do nada? Como pode o nada criar tudo que existe? Que fantástico ser é este, né? Chamado de tudo nada. Mas o fato é que esse universo agora ele deixou de ser infinito no tempo. Ele surgiu um dia, há 13 bilhões e 800 milhões de anos. O universo começou a existir. E nesse ponto nasce o tempo e nasce o espaço, nasce a matéria e nasce a energia. E esse espaço começa a se dilatar como uma imensa bolha, levando tudo no seu interior a se expandir, como um bolo fermentado que cresce mais vertiginosamente, porque a velocidade de expansão é estonteante. Então, agora, esse universo é uma entidade diferente do que se imaginava até então. Ele foi criado e agora ele admite um criador, ou forças criativas que o tenham gerado. E nessa expansão, ele agora também pode ser questionado quanto ao seu fim, quanto aos seus destinos, ele vai dilatar até quando? E a ciência se deu conta também de que essa dilatação, essa expansão cósmica está se acelerando, não está reduzindo, porque haveria a possibilidade dela se reduzir e o universo de novo se concentrar e de novo explodir, mas isso não vai acontecer, porque a expansão cósmica está em franco processo de aceleração. Então, agora nós somos uma bolha de espaço-tempo em expansão,
rodopiante numa insólita dimensão que lhe é superior. Existe um outro universo além, existe um outro ambiente além da nossa bolha de espaço. E a ciência começa a questionar, será que o nosso universo veio de uma contração deste outro mundo, dessa outra dimensão? Olha só que revolução nós passamos pela visão de mundo no século XX. Só que a mente moderna não pôde conceber um criador, não pôde aceitar a ciência no seu orgulho, não pôde conceber que esse universo tenha vindo de uma mente inteligente e sábia. Então, dispensaram um criador para o universo e criaram uma outra entidade, um curioso vazio plenipotente, entregue às forças do indeterminismo, forças casuais. E essas mais brilhantes mentes modernas intentam agora nos convencer de que nós somos produtos aleatórios de poeiras estelares, nascidos de reveses cósmicos ou caóticas flutuações do vazio, tornando pueril a crença numa paternidade divina. E querem que nós acreditamos nisso, nos põe isso goela abaixo, como se nós fôssemos proeminências insignificantes de um cósmico incidental, filhos de um nada, nascidos do vazio, predestinados ao vazio, ao nada. Isso nos deu uma excruciante orfandade, em que aqueles que creem verdadeiramente nisso só têm uma concepção em que acreditar, o niilismo, que é a crença do nada, a crença do vazio. Isso é uma grave ferida na alma humana. Quantas almas já não se suicidaram por conta dessa concepção? Nós não imaginamos. Mas quantas pessoas caíram numa desilusão tal ao acreditar que a vida não é nada, que não existe nada que justifique nós sofrermos? Nós pelejamos, nós trabalhamos, que nada justifica o nosso esforço de viver e de sermos melhores, porque viemos do nada e vamos por nada. O existencialismo de Sartre se apoiou nessas concepções e semeou profundas angústias na alma humana, que ainda reverberam nos nossos dias. Mas foi aí que as culturas espiritualistas modernas vieram ao nosso socorro e nos ajudaram para que nós não nos sufocássemos nesse poço de angústias. As doutrinas espiritualistas modernas foram vitoriosas em realimentarem a nossa fé e nos trouxeram uma nova visão da realidade, uma nova cosmovisão, muito importante nos nossos dias. Então, segundo essas novas concepções, nós somos entidades espirituais, portanto, imortais, em processo de construção de nós mesmos, predestinados a um futuro glorioso nos páramos superiores da vida universal. A evolução, agora estendida, da biologia para a evolução das almas, é um mecanismo de criação proposta para nós nos edificarmos a nós mesmos. A dor foi compreendida como um recurso didático necessário à nossa educação. A morte nada mais do que uma passagem para um outro mundo, o mundo espiritual do além, túmulo, e de lá nós voltamos à carne para continuarmos a nossa trajetória de construção de nós mesmos. Porém, numa jornada sem fim, rumo a uma perfeição relativa, jamais absoluta. Então, foi uma visão muito importante para nós. Nós reassumimos a nossa filiação divina. E nós agora podemos nos alegrar, porque nós vamos evoluir até um estágio de perfeição que nos proporcionará um estado de felicidade perene.
E vamos nos transformar em arquitetos cósmicos, em engenheiros siderais, e vamos participar da criação divina neste universo, colaborando com o nosso Criador para formarmos mundos, orientarmos humanidades, e viveremos para sempre neste ambiente. Essa é a proposta, ainda que desvestido de carnes, mas habitantes do espaço-tempo eterno, num tempo que jamais acabaria, numa eternidade sem fim, num espaço também absolutamente sem limites. Então, logo nós percebemos que essa visão de mundo estava certa em muitas das suas concepções, mas ela precisava de um reajuste, porque ela eternizava os males deste universo. A existência da matéria se tornava eterna, a matéria degradável, né? A energia transmutável, né? A existência do mal e da dor, da disputa, das grandes batalhas existentes no nosso mundo, da selvageria, da barbárie, da existência das feras. Enfim, o mal se perpetuava nessa visão de mundo. De forma que nós precisávamos reajustar esta visão de mundo e trazê-la para a realidade da ciência, porque a ciência também desmantelou essa visão de mundo. Essa visão de mundo, né, essa concepção espiritualista moderna, ela estava mais afeita à visão científica do século XIX, que era um mundo sem limites, eternidade sem limites, era um mundo eterno no espaço, no tempo. Então, essa visão estava afeita à concepção científica do século XIX. Mas no século XX, não, houve uma revolução. O universo deixou de ser eterno. Depois veio Einstein e colocou fronteiras relativistas no nosso universo, de forma que estávamos embalados num universo aparentemente infinito, mas contido. Então, desmantelou-se a ideia de uma criação sem fim e sem começo, né? Eternizada nas dimensões físicas, porque as dimensões físicas estavam limitadas. E nós aí passamos a entender que, de fato, esse universo não é condizente com as propriedades divinas, os atributos divinos, porque o nosso universo é mutável, é degradável, muitos de seus aspectos são decadentes, a matéria é degradável e transmutável, ele está agitado por constantes modificações, isso é impróprio à natureza divina. Então, era um universo não condizente com a natureza do Criador, e nós passamos a ver isso como uma certa incongruência. Então, veio o balde em nosso socorro, né? Para nos ajustar esta visão de mundo a um outro patamar que nós precisamos agora nos alimentar deste novo patamar para enfrentarmos o terceiro milênio. Para seguirmos a nossa evolução doravante, nós precisamos reformular a nossa visão de mundo. Isso sempre aconteceu, como sempre vai acontecer, né? Quando olhamos para trás na nossa história, quantas visões de mundo tivemos que abandonar porque nos deparamos com novos parâmetros, novos paradigmas que nos traziam uma outra realidade? Isso sempre aconteceu. Está acontecendo agora aos nossos olhos, mas nós, com o nosso misoneísmo, né, a nossa fixação naquilo que está estabelecido e a nossa resistência à mudança, ao novo, nós costumamos a não aceitar modificações, mas elas se fazem necessárias. A evolução é inexorável. Então, nós precisamos de novos parâmetros para redesenharmos a nossa visão de mundo, sobretudo para resgatarmos a cosmologia do Cristo,
Porque na visão de mundo do espiritualismo moderno, a tônica salvacionista do edifício erguido pelo Cristo foi desfigurada, porque já não há mais necessidade de salvarmos, senão de evoluirmos. Então, o Cristo nos trouxe uma visão de um mundo falido, de um mundo degenerado, de uma alma que está perdida, de um homem exilado, de um filho pródigo que deixou a casa do pai, de uma ovelha que se perdeu, se desgarrou, e que agora necessitamos de ser reencaminhados à nossa verdadeira vida, de retornarmos à nossa verdadeira morada. Então, nós precisamos refazer a nossa visão de mundo. E a visão de mundo moderna veio encaixar exatamente nessa necessidade. Porque a cosmologia que a ciência construiu para nós, se nós nos debruçarmos sobre os seus parâmetros, nós vamos ficar admirados de ver que ela se encaixa na cosmologia crística. Por quê? Porque o nosso universo deixou de ser eterno e infinito. Nós somos uma construção limitada no tempo, cerceados por uma outra dimensão além da nossa. Então, o nosso mundo nasceu de uma chamada simetria, supersimetria, simetria perfeita. Ele veio da contração de uma outra dimensão anterior, chamada de supermundo. Ele nasceu de um colapso de uma grande onda preliminar que saltou de um vazio criativo. Veio de uma dobradura do holomovimento, né? Teoria do David Bohr. Ele é um rebote de outro universo, né? Teoria da gravidade quântica em loop, né? Olha só, essas teorias estão dizendo que o nosso universo advém de uma outra realidade. Ele é uma construção decaída, degenerada, partida, rompida, colapsada de uma outra curiosa ordem superior previamente existente. Isto é o quê? Isto é a visão cosmológica cristã. O nosso mundo veio do reino de Deus e está retornando para ele. O supermundo, a supersimetria, é a realidade divina, é o absoluto. Nós viemos de lá e estamos voltando para lá. Isto é extraordinário, meus irmãos, meus amigos. Isto é fantástico, isso é capaz de refazer as nossas almas, laceradas pelas concepções materialistas modernas. Isso é capaz de suturar as nossas feridas internas. Basta nós colocarmos outros nomes para essas concepções científicas, basta isto, basta muito pouco. E quando o homem mergulha nas reduzidas escalas subatômicas e vai estudar as trincheiras das subpartículas, ele se descobre que ali se esconde uma outra realidade e que o mundo infraatômico não é a perfeita extensão da macro-realidade. E que lá existe um mundo convulsionado pela imprecisão, pelo caos. A matéria se desmantelou, tornou-se mera abstração, e mais do que isso, ela se converteu numa ilusão para os nossos sentidos. A concretude física foi pulverizada no pó quântico. E o mundo agora nasce de aleatórias flutuações de um inconcebível vazio. Então, aí nós vamos enxergar uma outra visão de mundo, um universo distorcido e caótico, que já não corresponde ao que esperamos de uma obra perfeita, criada por um Criador também perfeito. Foi um novo choque na nossa compreensão de realidade, que nós precisamos acomodar na nossa fé, precisamos entender por que as bases do nosso universo, as bases são caóticas, funcionam em base a probabilidades, indeterminismos, incertezas. Ué, mas como que é isso? Por que Deus faz uma maçaroca no micromundo para organizar isso na macro-realidade? Isso é incompreensível para um criador inteligente.
Então, amigos, o Baldi veio nos trazer o conceito de que é assim por quê? Porque o nosso mundo, o mundo em que vivemos, o cenário cósmico em que respiramos, não é a entidade central da criação. Então, com o Baldi, como se for um novo Copérnico, ele retira o nosso universo do centro da criação. Parece o Copérnico, que tirou a Terra do centro do universo. Então, o nosso universo espaço-tempo, em que nós estamos mergulhados, com seus mundos físicos e suas esferas espirituais, este era o centro da criação, era o cenário principal em que Deus criava. E Deus estava focado na sua atenção para este universo, porque era toda a realidade divina. Era tudo que existia. Agora nós sabemos que não, que essa realidade está cerceada, está limitada, está fechada dentro de uma outra supra-realidade, e que essa entidade é transitória, é produto de uma revolta, por isso ela é caótica nas suas bases, ela veio de um motim, ela é fruto de um movimento de afastamento do ser, do reino perfeito. É uma outra visão de mundo que se encaixa na ciência. Então, o nosso universo, espaço-tempo, foi rebaixado a uma posição secundária e transitória na criação. O reino de Deus, o mundo divino, é agora aquele que está do outro lado das conturbadas paisagens fenomênicas do nosso mundo desmoronado. Ele existe, então, nessa impecável supersimetria, nesta não localidade, nesse supermundo, nesse não espaço, não tempo, nesse tudo nada. Este é o universo verdadeiro. O nosso universo é periférico. O nosso universo não é o centro da criação. Por isso que o Baldi é um novo Copérnico nos nossos dias. Mas é claro que a gente resiste a essas mudanças, não é? Como o século XVI resistiu, o XVII também, só lá pelo XVIII que o homem começou a se dar conta disso para aceitar essa modificação apenas no século XIX. E olhe lá, porque muitos continuam ainda no século XIX, acreditando em outras visões de mundo. Né? Então, é uma imagem que cria resistência, porque agora você se vê como um ser falido, habitante de um universo periférico, um universo impróprio, um universo que não é o normal, e você também não está vivendo uma vida normal, você é um anormal. E quem quer aceitar isso? Ninguém quer aceitar isso. Porque agora nós somos almas decaídas. Nós somos seres que nos degeneramos e estamos num processo de reconstrução e não de construção. Nós estamos nos reconstruindo, porque nós passamos por um processo de desmoronamento dos nossos atributos, da nossa divindade, e nos tornamos fantoches de deuses. Nada mais que isso. Então, nós precisamos seriamente revisar as interpretações extraídas dos nobres ensaios de espiritualistas que nos abasteceram a fé e a razão no século XX. É com muito respeito que dizemos isso. Não estamos afirmando que as escolas espiritualistas modernas nos trouxeram visões errôneas, não, incompletas, filiadas à mentalidade do século XIX, precisam ser renovadas. Sinto estar falando isso para vocês, mas foi o nosso Papai Ubaldi que nos veio trazer uma nova visão de mundo, indispensável à nossa imersão nos planos superiores do espírito. Essa foi a missão do nosso Ubaldi, nos trazer essa nova visão. E, como nós demonstramos ao longo de todos os capítulos de nossa obra, A Física do Espírito, a ciência moderna
tanto nos aspectos da física quântica como da nova cosmologia, estão corroborando esta visão de mundo. Estejamos atentos a isto. Se nós não reformularmos as nossas concepções, nós vamos perder o trem da história. Nós vamos ficar para trás das nossas concepções, se continuarmos acreditando na visão de mundo que precede a física quântica, a nova cosmologia, e precede a revelação de Ubaldi. Vamos ficar para trás, porque este modelo ele está aderido à realidade, ele encaixa na realidade estampada pela ciência. E isso é que é importante. Então, não adianta nós negarmos aquilo que está patente na realidade, factível, está desenhado nos fatos. O fato mostra isso. Como que eu vou negar o fato? O fato mostra que o mundo é caótico nas suas bases, que o nosso mundo é transitório, é degradável. O fato mostra que existe um outro universo além do nosso, que o espaço-tempo está limitado, que o universo nasceu e vai morrer, então que o universo é transitório. É uma outra visão que nós precisamos compreender. Portanto, temos que aceitar que, de fato, nós estamos imersos numa construção temporária, instável, fadada a desaparecer. Estamos imersos em um outro domínio, este sim infinito e eterno, porque está alicerçado na atemporalidade e na não espacialidade, que é o universo que o Cristo nos anunciou, é o reino de Deus. Portanto, nós estamos com o Ubaldi deslocando a originária criação de Deus do nosso pobre e transitório universo para a realidade divina. Deus só cria nesta realidade, porque Deus é pertinente a esta realidade. Por isso ele é aparentemente inexistente no nosso mundo, nós não vemos neste mundo, porque ele é pertinente a um outro universo. Este outro universo que é o centro da criação. É em torno deste outro universo que nós temos que gravitar. Não em torno do nosso pobre, transitório e degenerado universo. Então, nós precisamos mudar os nossos interesses. Temos que buscar conhecer este outro universo, nos interessarmos por ele, porque ele é tudo que importa. Ele é nossa origem e nosso fim. E aqui nós estamos numa situação transitória, provisória, e não temos nada que fazer aqui a não ser construirmos a nós mesmos, ou reconstruirmos a nós mesmos. Estejamos claros, nós viemos deste universo indescritível, e para lá estamos voltando. Isto é fantástico. Isso nos traz a certeza de que nós somos deuses, fomos criados como deuses, e vivemos agora como seres degenerados. Esquecemos a nossa divindade, olvidamos a nossa gloriosa origem. Isso é motivo de muito sofrimento para todos nós. Nós não pertencemos ao espaço-tempo, nós somos atemporais. Nós somos entidades não espaciais. Estamos aqui presos num torrão ínfimo de matéria que nos constrange, que nos angustia, que nos afasta da nossa verdadeira natureza. Isto é muito lamentável, isso é triste, a gente precisa abrir os olhos para enxergarmos essa insignificância em que nós estamos vivendo e nós não fomos criados para isso. Deus não nos criou para ter corpos, para vivermos presos nas vestes carnais. Então, amigos, nós estamos trazendo uma outra visão de mundo, uma outra realidade, que é uma verdadeira síntese arrebatadora de todos os modelos que nós aventamos ao longo da nossa trajetória, né, da história do nosso pensamento, né? Porque todas estão dentro dessa grande visão que o Ubaldi nos trouxe.
Basta, né, nós vemos o nosso cosmo como uma entidade local, como produto de uma contrafração de parte deste outro incomensurável universo, que é efetivamente tudo que existe é o reino de Deus. E compreendemos, né, que o nosso mundo, além de ser temporário, limitado, cerceado, circunscrito, ele é uma edificação às avessas. Ele é produto de uma desordem fundamental, que foi a grande revolta que retirou o espírito do reino primaz. Então, ele se emborcou, ele se construiu às avessas. Por isso aqui existe o caos, a desordem, a destruição, a morte, a enfermidade, o atrito, a dor, a morte, a luta, a barbárie, a selvageria, isso tudo não é condizente com a realidade divina. Deus não criou um ser para viver essas circunstâncias. Isso são anomalias. O universo de Deus é inteiramente consubstanciado no amor. Portanto, ele vive em perfeita paz, em perfeita concórdia entre todos os seus habitantes. Então, por isso, nós reafirmamos, nós habitamos os infernos. E a evolução agora é o meio que a lei está se utilizando para nos resgatar, para nos levar de volta a casa, para nos salvar. Então, nós agradecemos imensamente a esse moderno Copérnico, que foi o Balde, que estabeleceu a real dimensão e o correto significado do nosso universo, retirando-o mais de uma vez do centro da criação. Agora nós temos certeza, somos almas pródigas, né? Que nos retiramos da casa paterna, somos réprobos, somos espíritos perdidos no esquecimento de nós mesmos, vivendo em soturnas e anômalas plagas físicas, no regime de purgação, na laboriosa ascensão de retorno ao plano de origem, à vida eterna. Nós perdemos o contato com a seiva da vida eterna, como nos explicou Jesus, e precisamos resgatarmos-nos. Por isso, o Balde nos entreabriu os olhos para essa realidade, nos mostrou esse outro surpreendente mundo, esse universo inconcebível que é o reino de Deus, que se desfralda além dos nossos limites físicos e se entreabre a continentes maravilhosos que nós não podemos conceber. Estamos vestidos provisoriamente de matérias para as quais não fomos criados. Atravessamos processos evolutivos não pretendidos originariamente pelo Criador, porque nós nos contraímos, nós nos colapsamos. E agora a evolução é um refazimento que está nos levando à nossa natural origem. E aí nós nos acomodamos, porque agora nós compreendemos a existência do mal, da dor, da morte, da destruição no nosso universo. Elas não advêm da lei divina. Elas são usadas pela lei divina para nos servirem como ferramentas de evolução, mas nelas não foram pretendidas pelo nosso amoroso Criador. Seria um absurdo conceber que Deus tenha criado espíritos que necessitassem do mal, do atrito, da dor, da morte, da destruição para evoluírem, seria um absurdo. Então, nós estamos também diante de uma nova imagem de Deus, um novo conceito de Criador, um Criador absolutamente justo, absolutamente amoroso, absolutamente sábio, a quem não podemos mais imputar as disparidades existentes no nosso universo. Não foi ele que criou o princípio da incerteza no mundo subatômico, não, em absoluto. Ele não faria isso, né? Portanto, agora nós temos que nos servir do que o Cristo nos ensinou, né? Porque agora nós vamos nos abraçar a Jesus como nosso orientador, o Evangelho como a nossa carta magna, né? Que vamos encontrar ali todos os quesitos indispensáveis à nossa reconstituição.
Então, essa é a visão maravilhosa que nós estamos diante dela. Essa visão nos atesta que as leis universais são unitárias. Portanto, as leis físicas, elas se estendem às leis biológicas, e as leis do espírito compartilham as mesmas propriedades das leis físicas e biológicas. Portanto, nós somos uma unidade perfeita. E todas as leis que regem o universo estão inseridas em nós. Nós resumimos todo o universo. Toda a potência que cria a galáxia está inserida na nossa intimidade, que gera estrelas e mundos. Estão em nós mesmos. Todas as leis que regem a fenomenologia cósmica participam da nossa formação. Por isso, a magia quântica, as contorções relativistas einsteinianas, fazem parte da nossa natureza, porque nós não copiamos a imagem do universo. É o universo que copia a imagem que nós detemos em nossas mentes, em nossas consciências espirituais, que é mais do que as nossas mentes. Então, todo o panorama da realidade estampada, além de nós, advém de nós mesmos. Estão fixadas nos recessos da nossa consciência profunda. Por isso podemos afirmar, como afirmou a ciência quântica, nós criamos o universo. A realidade é uma criação nossa, porque nós estamos dotados de todas as habilidades que fazem um evento quântico. Nós somos entidades não locais. Nós não pertencemos ao espaço e ao tempo. Nós estamos provisoriamente colapsados no ego, na ilusão da matéria, mas nós extrapolamos a matéria, nós não somos partículas circunscritos a formas, muito pelo contrário, nós nos projetamos como ondas e nos irradiamos ao infinito, livres no espaço e no tempo, aliás, transcendemos o espaço e o tempo. E nós existimos nesse estado de superposição, que é um estado anômalo, onde a gente é espírito e matéria ao mesmo tempo, onde a gente é infinito e finito ao mesmo tempo, onde somos eternos e não eternos ao mesmo tempo, somos entidades não locais e locais ao mesmo tempo, gerando uma incongruência terrível para nós mesmos. Bem, amigos, acho que nós já nos convencemos disso tudo, né? De que nós somos filhos da simetria perfeita, viemos do universo imponderável, né? Estamos já bastante convencidos disso. Então, basta agora nós tornarmos essas concepções práticas para a nossa vida. Nós devemos estabelecer um roteiro ético-moral condizente com essa nova realidade que se estampa aos nossos olhos, né? Então, nós precisamos partir agora para um sincero e real exercício do amor, porque estamos já plenamente convencidos de que o amor vai desfazer a nossa concreção física, né? E vai nos irradiar ao infinito. Nós já estamos plenamente convencidos disso, né? Isso agora há de nos dar um novo alento para enfrentarmos os percalços do mundo. Enfrentaremos agora com o heroísmo cristão as nossas dores, a degeneração física que agora nós passamos a enfrentar, né? Ao atravessarmos o meio da vida, nós começamos um roteiro de degeneração orgânica. Vamos enfrentar isso com boa vontade, né? Então, são luzes fantásticas essas, elas dissiparam as brumas que nos encobriam os horizontes conceituais, né? E agora a gente pode divisar um futuro majestoso para nós, né? O extraordinário mundo de amanhã, previsto lá pelo João no Apocalipse, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque a terra já não existe mais, a terra antiga deixará de existir, o universo antigo deixará de existir, o universo em que vivemos deixará de existir. Então, amigos, essa é
É a visão transcendente que agora nos move. Espero que vocês tenham compreendido a extraordinária importância dessa nova visão de mundo. Segundo Balde, ela será poderosa o bastante para mudar a face do planeta, que assim seja. Ela irá elevar a nossa condição de homens da Terra a cidadãos do universo, de seres em evolução a genuínos filhos do divino. Então, nós nos vestiremos de uma nova ética a orientar as nossas condutas, e iremos desfazer o nosso ego numa bondade genuína. O hedonismo se dissolverá nas raias do colaboracionismo, né? E todas as ferramentas humanas irão trabalhar em benefício dessa nova visão. As artes, quando descobrirem essa visão de mundo, elas irão estampar para nós as belezas do paraíso, as pulcritudes celestiais. Essa é a função da arte. Despertar no nosso íntimo o anseio pelas belezas divinas, as belezas do Jardim do Éden. A ciência se fará uma ferramenta voltada essencialmente para o conhecimento de Deus e de nós mesmos, que este é o grande objetivo que nos move na vida, conhecermos a nós mesmos e conhecermos Deus. A filosofia se converterá numa disciplina educadora de verdades que salvam. Ela irá, então, nos ensinar verdades essenciais, verdades eternas. A religião cumprirá o seu papel de religar-nos ao céu, que é o papel do religare, né? De fazer-nos transcender a nós mesmos. Então, nós viveremos numa sociedade que se transformará num verdadeiro organismo, no qual todos viverão para servir, e todos serão servidos por este organismo. E assim a miséria, a competição, os improfícuos embates entre os povos irão desaparecer. Essa é a nova civilização do espírito que será implantada no novo milênio aqui na Terra, e que ela se sustentará nessas novas visões de mundo. Então, amigos, as nossas almas foram feitas para ver e compreender. Ai daquele que não quer ver e não quer compreender. Foram feitas para ouvir e entender. Ai daqueles que não querem ouvir e não querem entender. Porque nós iremos perturbar seriamente os nossos passos na evolução. Bem, então, que os albores desta extraordinária e transcendente visão de mundo, essa estupenda visão que nós aprendemos de Ubaldi, elas possam enxugar as nossas lágrimas de desterro. Elas façam resplandecer na seara de nosso ser os tesouros da fé, os clarões da esperança, e nos confiram a certeza de que nós alcançaremos, e não a perder de vista nos milhões e bilhões de anos. Não, num tempo que está próximo. Ela nos levará a alcançar a excelsa glória, a glória divina que todos nos aguardam. Bem, amigos, nós estamos encerrando a nossa palavra hoje. Vocês desculpem aí o nosso entusiasmo, né, por todas essas motivações, mas é isso que nos encanta na vida, né? Eu vou projetar para vocês uma gravura que nos é muito preciosa. Ela está no livro, mas nós precisamos repassá-la. A base fundamental da nova realidade, da transcendente visão de mundo da nova realidade, é essa daí. O cerne dessa visão é a grande equação da substância. É o espírito que se converteu em energia beta, colapsou-se em gama matéria. E agora estamos evoluindo para a restituição de beta e o retorno ao estado de alfa.
nós partimos do estado alfa, espírito puro, onde situamos o universo original, o universo da submetria, da supersimetria, a não localidade, o reino de Deus, o céu. Aí situamos o espírito puro, o arcanjo. Houve um processo de retirada deste universo puro, representada, né, na linguagem mosaica, bíblica, na expulsão do paraíso, em que sofremos um processo de queda, a famosa queda dos anjos, um processo de involução, ou de condensação, ou de colapso da substância, ou de Big Crush, na linguagem moderna da nossa cosmologia, em que o universo inicial ele se colapsou numa unidade de densidade infinita, tamanho nulo, para explodir, gerando, então, o universo em expansão em que vivemos, né? Na famosa teoria aí do Big Bang, do Big Bounce, né? Que é o rebote. Aqui nós experimentamos uma aparente morte, nos colapsamos na matéria, o anjo se tornou átomo. Então, nós temos aqui a fórmula da queda, em que alfa se transformou em beta, beta se prendeu em gama, né? Espírito se reduziu a energia, energia se colapsou em matéria. Aqui nós temos o ciclo da criação física, né? Nessa primeira fase, nós temos aqui o Gênese mosaico, o criacionismo bíblico está aqui, né? Nessa primeira etapa em que o espírito se retira da realidade maior através do fenômeno da queda. Agora nós temos aqui embaixo um universo às avessas. Se o Balde chamou o primeiro de sistema, este agora é o antissistema. Aqui, então, é a Terra representando os mundos físicos, o universo relativo em oposição ao absoluto. Aqui nós temos o universo da simetria quebrada, da localidade, né, da visão científica. Aqui temos o reino da matéria e do átomo, né, onde nós nos inserimos. E daqui nós partimos agora num processo de expansão, retornando ao estado original de espírito puro. Portanto, houve um colapso, agora nós estamos passando por um decolapso, o inverso do colapso. Houve uma contração, agora nós estamos numa expansão. Houve uma involução, agora nós estamos passando pela evolução. Houve uma queda, e agora nós estamos no movimento de salvação. Aplaudimos o Balde, porque aqui nós juntamos a doutrina cristã original com as doutrinas espiritualistas evolucionistas. Aqui está o espiritismo, a teosofia, que ensina que nós estamos passando por um processo de reconstrução através da evolução. Aqui, então, nós temos também a ciência evolucionista. Então, aqui nós juntamos evolucionismo e criacionismo, juntamos espiritismo e catolicismo. Que coisa extraordinária, porque as duas doutrinas agora se abraçam numa única realidade. Isto é uma grande síntese, né? E nós ficamos sorrindo quando enxergamos isso, porque aí está toda a ciência, toda a filosofia, todas as religiões estão inseridos nesse modelo. Esse modelo é a visão transcendente, esse modelo é a visão sintética, é a síntese de todo o conhecimento humano. Portanto, nós estamos agora na evolução universal que está corrigindo a criação física, que foi a queda. Então, nós estamos agora na forma da evolução, né? Que é igual espírito, matéria, gama, que está evoluindo para a beta, energia, e está evoluindo para a alfa, espírito. Então, estamos assistindo exatamente isso. O nosso universo físico está evoluindo para um universo essencialmente dinâmico. O universo deixará de ser puramente material e se tornará uma entidade energética, para depois se converter num universo puramente espiritual. E quando isso acontecer, nós estaremos vivendo a nossa ressurreição, que é a reentrada no sistema, a reentrada na não localidade, a reentrada no universo original.
Isso é extraordinário, porque a cosmologia do Cristo está encaixada aqui. Nós enxergamos aqui a salvação, enxergamos a ressurreição, enxergamos o reino de Deus, enxergamos a invasão do filho pródigo da casa divina, enxergamos Satanás caindo do céu como um raio, enxergamos a ovelha perdida, a dracma perdida, o tesouro oculto. Tudo estampado aí, meus amigos. Por isso podemos sorrir as nossas almas, porque isso nos traz uma compreensão fantástica da realidade em que vivemos. Amigos, chegamos ao final da nossa exposição. Nós podemos agora realmente encerrar o nosso trabalho. Ficamos muito agradecidos a todos vocês por nos acompanharem nessa grande jornada de trazer uma nova visão de mundo com base ao que nos é possível compreender da física moderna, da física quântica e da nova cosmologia. Nós partimos daí para enxergarmos essa outra fantástica visão. Quero crer, né? Foi a nossa intenção cumprir o nosso prometido neste trabalho, que era de trazer uma visão transcendente da física quântica e da nova cosmologia. E a visão transcendente que nós trouxemos foi exatamente esta, uma visão de síntese, uma concepção que junta tudo o que existe na história do pensamento humano para tecer essa visão unitária. Então, amigos, nós agradecemos muito às forças superiores do Espírito que nos permitiram realizar este trabalho e que ele possa se servir a todos quantos estiverem preparados para ele. Não temos a pretensão de atingir as massas e a nossa intenção principal também não é divulgar a obra, mas divulgar a revelação de Ubaldi, trazer para a ordem do dia os extraordinários ensinamentos de Pietro Baldi. Este é a nossa motivação. Que fique claro isso para vocês. E nós estamos apenas repetindo, reiterando, chamando a atenção para tudo aquilo que o Baldi nos trouxe. Então, por favor, minha amiga e meu amigo, se você se sentiu tocado por essa visão de mundo, se ela te traz benefícios, se ela preenche a sua alma, vá à fonte desses conhecimentos, que é a obra de Pietro Baldi. Paz e alegria para todos nós, para sempre.